Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Eduardo Rogério e você está no Diário de Bordo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu quero trazer uma pequena mensagem para você, mensagem que eu ministrei na igreja ontem, dia 15 de setembro, domingo, e eu quero repartir com você. De repente, ela pode ser útil para você, para a sua vida. Encontra-se no livro de 2 Reis. 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo de número 8, que é a sunamita e seu filho. Muito se fala, muito se pregou, muito se falou já a respeito da tal sunamita com seu filho, mas eu quero trazer essa mensagem para você porque talvez, assim como Deus mostrou algumas coisas para mim que eu ainda não tinha visto, de repente aconteça o mesmo com você. E eu vou ler para você do versículo 8 ao versículo 16, que diz assim: Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido: Eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamo-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, e uma mesa, e uma cadeira, e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. E sucedeu um dia que veio ali, e retirou-se àquele quarto, e se deitou ali. Então disse ao seu moço Geazi: Chama esta sunamita. E chamando a ele, ela se pôs diante dele, porque lhe dissera: Dize-lhe, eis que tu nos tem tratado com todo o desvelo. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E dissera ela: Eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: Que se há de fazer, pois, por ela? E Geazi disse: Ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Pelo que disse ele: Chama-a. E chamando a ele, ela se pôs à porta. E ele disse: A este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: Não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Bom, eu quero que você preste bastante atenção. De preferência, eu gostaria que você ouvisse essa mensagem aí na tua casa, em silêncio, né? Nós lemos aqui que a sunamita e o seu marido concordaram na visão acerca de Eliseu. Nós lemos aqui que, num ponto, ela e o seu marido concordaram. E ela disse aqui no texto, conforme eu li para você, que vinha observando o profeta Eliseu. Ela disse: Olha, eu tenho observado esse homem e cheguei à conclusão de que realmente ele é um homem santo, abençoado por Deus, um homem de Deus, um santo homem de Deus, foram as palavras que ela usou para descrever aquilo que ela tinha, a conclusão que ela tinha tirado acerca de Eliseu. Meu irmão e minha irmã, o que eu quero dizer para você também é que as pessoas, de um modo geral, dentro da igreja e fora da igreja, são assim, como a sunamita. É crente? Vou observar. É obreiro? Vou observar. É missionário? Vou observar.
É pastor? Ah, vou observar. É desse jeito, meu irmão. Você, dentro ou fora da igreja, sempre vai haver alguém te observando. Sabe por quê? Porque quem muito te observa, quem muito olha você, quem muito presta atenção em você, existem duas possibilidades. Existem dois motivos para que isso ocorra. O primeiro, a pessoa talvez te admire, por isso ela te observa. Olha, eu gosto do jeito daquele irmão, eu gosto do comportamento daquele irmão e te observa. E a outra possibilidade é de que a pessoa te observa para achar uma falha em você, para achar algum defeito em você, para que ela possa convencer outras pessoas de que você não é aquilo que talvez achem que você seja. Então, meus irmãos, minhas irmãs, através desta mensagem aqui, eu quero falar também de caráter e comportamento. Bora ver o caráter de Eliseu? Bom, primeiro, se a gente retroceder um pouco a leitura, Eliseu foi colocado como sucessor de Elias. E aí então já mostra que Eliseu era alguém de caráter ilibado. E por que ele foi colocado como sucessor de Elias? Bom, o primeiro motivo que eu vejo nesta sucessão é porque ele andou com Elias, porque ele aprendeu com Elias, porque ele seguiu os exemplos e os ensinamentos de Elias. E outra coisa que eu vejo aqui, por que ele ter se tornado sucessor de Elias, é porque ele não foi disperso, desligado. Ele prestou sempre atenção em cada detalhe do caráter e do comportamento de Elias. E ele desejou em seu coração, desejou no seu íntimo, e nós podemos ver esta vontade através da leitura. Ele desejou ser um sucessor de Elias. Ele desejou ser igual a Elias. Ele desejou fazer as mesmas coisas que fazia Elias. E aí então ele prestou atenção, ele assimilou, ele pegou para si tudo aquilo que Elias de alguma maneira lhe transmitia. Nós vemos também nessa leitura, se retrocedermos no texto, que por duas vezes Elias mandou Eliseu ficar onde eles estavam naquele momento, porque Elias sabia que a qualquer momento o Senhor iria tirá-lo dali. E ele queria partir sozinho, e muitas vezes, ou pelo menos duas vezes, nós lemos que Elias disse: Eliseu, você fica aqui que eu vou até tal lugar. Mas o caráter de Eliseu falou mais alto, e Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. Olha aí a prova de caráter por parte de Eliseu com relação ao Elias. Uma prova aí de companheirismo e de fidelidade, somado aí caráter e comportamento. Ele podia muito bem, se ele fosse alguém acomodado, não, tá bom, tá legal, já sei que ele vai andar para cá ou para lá mesmo, mas enfim, eu vou ficar por aqui mesmo, que aqui tá bom, porque fica andando nesse sol. Não, vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. Olha o currículo
do Elias e o currículo que foi se formando na vida de Eliseu. Elias salvou 3 reis e seus exércitos por respeito a Josafá. Por respeito ao rei Josafá. Por um, ele salvou 3 juntamente com os seus exércitos. Olha o currículo do Elias. Olha de quem Eliseu queria ser sucessor. Elias também aumentou o azeite da viúva, lembra? Da viúva que estava já para morrer, olha, só tem um bolo, só tem, aliás, um pouco de farinha e uns cavacos aqui, eu vou fazer um bolo e eu e meu filho comeremos e morreremos, porque não havia mais esperança, não havia mais nada. Mas chega ali o profeta Elias e através de Deus realiza um milagre ali da multiplicação do azeite. Lembra que ela teve que pedir panelas emprestadas para os vizinhos e ela se tornou, na verdade, uma mulher próspera porque ela vendeu todo aquele azeite, ela pagou tudo aquilo que ela devia, pagou as dívidas e ainda sobrou. E sabe o que Elias pediu de pagamento para aquela viúva? Um bolo. Exatamente, um bolo. Olha, só tem essa farinha, só tem essa lenha, faz o bolo para mim. E aquela mulher, numa ação de fé, um comportamento de fé, obedece o profeta e dá o bolo para o profeta. E através daquela ação de um caráter extremamente cristão, aquela mulher foi abençoada. Então nós vemos aí no resumo disso tudo que Elias era um homem de caráter e de comportamento irreprovável. Portanto, caráter e comportamento caminham juntos, não só na vida do crente, na vida de qualquer pessoa, mas o crente sem caráter é pior. O crente com comportamento estranho é bem pior ainda. Porque, como eu já disse, você, eu, nós somos observados o tempo todo. No versículo 14, nós lemos aqui que Geazi, dentro daquele diálogo que ele estava tendo com Eliseu, Geazi teve uma ideia bingo, genial, para que Eliseu, de certa forma, alegrasse aquela mulher. Disse: olha, meu senhor, ela é rica, o marido dela é velho, ela não tem filho. Se o senhor quer fazer alguma coisa por ela, peça ao Senhor que lhe dê um filho. Bingo! Que ideia genial teve o Geazi. E assim Eliseu fez. Eliseu, inclusive, já havia perguntado para a própria sunamita: olha, existe alguma coisa que eu possa fazer por você? Existe alguma forma de que eu possa te retribuir tudo que você tem feito por mim? Existe alguma coisa que você queira e eu posso falar com o rei, eu posso falar com o chefe dos exércitos aí, e enfim. E ela mostrando também um caráter cristão, um caráter de uma serva de Deus, ela respondeu para o Eliseu: não, eu já sou rica, sou bem casada, tenho tudo que eu preciso. E sabe, profeta, diante dessa situação toda, diante de tudo que aconteceu ou que acontece, eu não preciso de mais nada, porque eu moro no meio do meu povo. E isso para mim já basta, já está bom, já está ótimo. Porque o quartinho, a observação sobre Eliseu
tudo que ela fez, nós precisamos entender que foi através do seu caráter e também do comportamento de Eliseu. Tudo que ela fez foi por amor a Deus. Não foi com interesse. Não foi querendo levar vantagem, não foi querendo comprar um milagre, não foi querendo obter alguma posição ou alguma coisa que talvez o profeta pudesse lhe dar ou oferecer, mas foi por amor à obra de Deus, porque com certeza ela o observava e através dessa observação que nós lemos nesse texto, ela via, poxa, esse rapaz vai para cá, vem para lá, se fosse nos dias atuais, com folhetinho, Bíblia, isso e aquilo, vejo ele ajudando pessoas, carregando cesta básica no ombro para ir dar para alguém. Eu vou fazer um quartinho aqui para ele, eu vou achar alguma maneira de ajudar esse rapaz, de ajudar esse homem de Deus. E aí fez um quartinho e nós lemos que ela botou nesse quarto, mais à frente, se a gente, aliás, permanecer nessa leitura, nós vamos ver que ela colocou uma cama, uma mesa e uma cadeira. Estranho, porque Geazi andava com o profeta, mas ela construiu algo apenas para o profeta. O que eu quero dizer para você nesta mensagem também é que Deus vai honrar você. Deus vai te honrar baseado no seu caráter e no seu comportamento. Com certeza é porque Geazi morava ali nas redondezas, então ela fez aquele quarto, aquela mesa e aquela cadeira que ali foram colocados para o conforto do profeta. Deus vai suprir a sua necessidade. Não precisa você ficar ansioso, não precisa você ficar preocupado. Deus vai suprir a sua necessidade. E ela então, diante do profeta, ela disse que não precisava de mais nada, porque ela já estava no meio do povo dela, tinha tudo que precisava, então não era preciso mais nada, mas ainda assim o profeta lhe disse, olha, talvez Deus tenha revelado para ele que ela tinha o desejo de ter um filho. E ele disse, olha, daqui a certo tempo, nesse mesmo, você vai ter um filho, e assim aconteceu. Mas eu quero parar um pouquinho de falar aqui do Eliseu e falar de quem teve, a excelente ideia de dar um filho a Sunamita, que foi o Geazi. Mas se nós prosseguirmos nessa leitura, nesse livro, nós vamos ver que lá na frente esse mesmo Geazi, esse mesmo rapaz, é o mesmo Geazi que correu atrás de Naamã para pegar os presentes que Eliseu não quis receber. Quando Naamã foi até Eliseu e foi curado de lepra e tinha levado vários e vários presentes ao profeta, porque supunha ele que chegando em Eliseu, o profeta iria recebê-lo, iria jogar-se aos seus pés, porque era um homem importante do exército. Mas chegando lá na presença de Eliseu, aliás, no local onde Eliseu estava, Eliseu mandou Geazi recebê-lo e disse, olha, fala para ele ir lá e dar 7 mergulhos no Jordão, e ele vai ficar curado, mas não quis aceitar nenhum presente. E quando Naamã já ia indo embora, Geazi
uma pessoa talvez de caráter duvidoso e mostrando um péssimo comportamento, vai atrás de Naamã e diz: olha, contou lá uma historinha dizendo que não, mas sabe o que é? O profeta está meio aborrecido, por isso que ele não quis, mas ele mandou aqui dizer que ele mudou de ideia, e etc, etc. Então Naamã pegou todos aqueles presentes, prata, ouro, tecidos caríssimos, e deu para o Geazi, acreditando que estava, de alguma maneira, pagando pela bênção, né? Pagando pelo milagre, comprando o profeta. Mas ele não sabia que Geazi havia se desviado do bom comportamento que ele havia aprendido com Eliseu. E lá em Tiago 3, 11, 12, a palavra diz que pode, por acaso, uma mesma fonte jorrar água doce e água salgada? Pode, é uma pergunta que a Bíblia faz. Pode ou não pode? Bom, você talvez esteja aí se respondendo: não, claro que não pode. Na natureza não pode. Mas na natureza humana, veja bem que o mesmo rapaz que teve uma ideia surpreendente ali, bingo, teve de repente essa atitude inesperada, essa atitude reprovável de ir atrás de Naamã e fazer o que ele fez. E quantas pessoas nós conhecemos, que jorram água doce e água salgada, a natureza humana. Quantas pessoas que dizem e depois falam que não falaram nada, quantas pessoas que dizem que vão fazer e não fazem, diz que vão e não vão, diz que pagam e não pagam. Quantas pessoas você conhece assim? Então, diante da natureza humana, é possível sim jorrar água doce e água salgada. Mas aqui a Bíblia está dizendo acerca da natureza criada por Deus. Notem bem que Geazi tinha todas as condições, as mesmas condições que teve Eliseu sendo servo de Elias, de ser um sucessor do profeta Eliseu. Mas ele preferiu desviar-se, ele preferiu se deixar seduzir por tudo aquilo que Naamã ia levando. Mas, enfim, ele fez como está escrito lá em Romanos 1, 22. Achava-se muito sábio, achava-se muito inteligente. Tive uma ideia, vou até Naamã. Dizendo-se sábio, tornando-se louco. Romanos 1, 22. Dizendo-se sábio, mas tornando-se louco. Perdendo a bênção, porque se nós formos ver o fim do Geazi, foi muito triste, pois toda a lepra que havia no corpo de Naamã, a partir do desvio de comportamento e do caráter duvidoso, toda a lepra passou para Geazi. Geazi morreu só e abandonado e leproso, por ter se deixado seduzir. Geazi andou com Eliseu, mas não conseguiu ser um sucessor. Aí a pergunta que fica também no ar aí é: e você? Você tem procurado imitar o seu líder, a pessoa que você admira, a pessoa com quem você anda? Ou de repente, com quem você anda, é melhor não imitá-lo? É melhor não tentar imitá-lo, porque não é bom exemplo? Você tem pensado em de repente ser um sucessor do seu pastor? Um sucessor do missionário que anda com você, e você anda com ele?
Você tem que pensar, já parou para pensar nisso? Eu preciso de alguma maneira me preparar, pegar esses exemplos para ser um sucessor. Quero abrir um parênteses aqui também para falar, porque se nós continuarmos essa leitura lá no versículo 23 até o 26, nós vamos ver que muito se fala da Sunamita como aquela mulher que disse, olha, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Mas, quando eu estava preparando essa palavra para ministrá-la na igreja, eu pude ver aqui um detalhe muito importante, e todo detalhe é importante. Justamente nos versículos 23 e 26, ela diz ao marido, olha, manda o empregado arrumar um cavalo aí, uma mula e tal, que eu vou pegar uma roupa aqui e vou atrás do profeta. E o marido dela pergunta para ela, mas o que aconteceu? Tá tudo bem? Ela diz, tá tudo bem, tá tudo bem. E depois o profeta também manda que ela vá manda, aliás, que Geazi vá ao encontro dela. E Geazi pergunta para ela, tá tudo bem? Ela diz, tá tudo bem. Mas, quando o marido perguntou, o filho dela estava morto. Quando Geazi perguntou, o filho dela estava morto. E é aí que eu acho que tem uma confusão aí onde as igrejas dizem, olha, tá vendo? Vamos seguir o exemplo da Sunamita, dizendo que mesmo quando estiver tudo ruim, tá tudo bem, tá tudo bem. Meu irmão, minha irmã, quando você diz que tá tudo bem, estando tudo ruim, Deus não pode ajudar você, porque você está concordando com a sua situação. Você está dizendo que está tudo bem. Com a geladeira vazia, com a despensa vazia, com uma escassez de tudo, mas você está dizendo erroneamente, erradamente, não, está tudo bem, mas eu quero trazer você para esse texto aqui e esclarecer você que ela disse para o marido que estava tudo bem, o filho está morto, disse para o Geazi, está tudo bem, o filho está morto, porque ela sabia que nem o marido e nem Geazi podiam fazer nada diante daquela situação, ela sabia que eles não podiam fazer nada por ela, diante daquele quadro, mas ela queria sim era se reportar, ela queria falar com quem podia de verdade ajudá-la, que era o profeta Eliseu. Por isso que ela disse, tá tudo bem. Meu irmão, minha irmã, quantas vezes você contou algo para alguém que não podia fazer absolutamente nada por você, que não podia fazer absolutamente nada para mudar o quadro, a situação que você vinha atravessando ou que você vem atravessando, e ela suportou aquilo, ela guardou para ela, tá tudo bem. Ela não podia contar para o marido, porque ela sabia que o marido talvez fosse condená-la, não ia ajudar, não ia mudar o quadro. E Geazi, talvez ela já tinha percebido que Geazi tinha um comportamento meio diferente, que Geazi tinha um caráter duvidoso, por isso falando nessa mensagem de caráter e comportamento. E ela mais uma vez mostrando ser uma mulher de Deus, de caráter e tendo um comportamento irreprovável, ilibado, ela diz, tá tudo bem, porque eles não podiam mudar aquele quadro, mas ela sabia que se ela reportasse o acontecido ao profeta, ele traria uma solução como trouxe. Portanto, aprenda através desta lição. Não fique por aí espalhando os seus problemas, nas redes sociais espalhando os seus problemas. Sabe por quê? Quero te dizer aqui, tem muita gente que não quer ver a sua vitória, tem muita gente que não quer ver o seu progresso, tem muita gente que não quer ver você prosperar, tem muita gente que não quer ver você feliz, tem muita gente que não quer ver você sorrindo. Ela era rica,
muita gente que não queria ver ela rica. Tinha muita gente que não queria ver a prosperidade dela. Mas ela, mulher sábia, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, não, tá tudo bem. Com pessoas que não podiam fazer nada por ela. Mas você diz para os inimigos, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Né? Então, aprenda com a sunamita. Conte o seu problema para a pessoa certa. Para a pessoa certa. Né? Então, diante de toda essa situação, nós vemos que, infelizmente, o Geazi não teve o mesmo caráter e o mesmo comportamento que teve Eliseu e que teve a sunamita. Porque caráter é aquilo que você é. Você pode até ser um mau caráter, mas a partir do momento que você conhece a palavra, a partir do momento que você ouve a palavra, a partir do momento que você aceita o Senhor como seu único e suficiente Salvador, esse seu caráter pode ser trabalhado. Esse seu caráter pode perfeitamente ser mudado. Depende de você querer. Porque nós servimos um Deus que não conhece a palavra impossível. Então, caráter é aquilo que você é. É aquilo que você decide ser. Caráter define você. E comportamento é a extensão do seu caráter. O seu comportamento é a extensão do seu caráter. Não adianta você falar em línguas, profetizar, pregar, cantar, ter ideias mirabolantes como teve Geazi, mas ter um mau comportamento, ser um mau caráter. Aí tudo isso cai por terra, tudo isso não serve para absolutamente nada. Olha o fim que teve o Geazi. Então, meu irmão e minha irmã, atente para o seu caráter e cuide muito bem do seu comportamento. Esta mensagem que eu quero deixar para você nesse pequeno vídeo de 32 minutos já. Eu espero que você tenha chego até aqui, eu espero que você tenha assistido até o final e espero que essas palavras tragam bênção para a sua vida. E que Deus abençoe a sua vida, a sua família, que Deus derrame muita paz, muita saúde sobre a sua vida, sobre a sua casa e que essas bênçãos se estendam a todos os seus familiares, os de perto e os de longe. Que Deus te abençoe e até a próxima página do Diário de Bordo. Querendo Deus.